bem-vindos a mais essa videoaula de Geografia comigo, professor Jefferson Lemos, aqui no 9º ano. Vamos dar início a mais essa videoaula, pessoal. Então, pessoal, a nossa aula de hoje, como vocês estão vendo aí, eu falei isso com vocês no início do ano, mas eu vou repetir aqui, né? Esse ano a gente vai, vocês vão ver, né? Nós vamos ver um pouquinho sobre, principalmente, né, sobre o continente europeu, asiático e o oceânico, né, que seria mais conhecido como Oceania, né? O continente oceânico. Muita gente não chama desse jeito, mas é oceânico mesmo. Então, no sétimo ano, né, vocês viram um pouco sobre, principalmente sobre o nosso país, sobre o Brasil. No 8º ano, estudaram um pouco sobre as Américas, né, o continente americano e a África, e agora aqui no 9º ano vão estudar um pouco sobre a Europa, a Ásia e a Oceania, né, para a gente completar aí os estudos, né, de todos os continentes, né. Então, a gente vai falar um pouquinho essa semana sobre o quadro natural do continente europeu. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos humanos, né? E depois a gente passa para a Ásia e para a Oceania, tá ok? Vamos fazer assim, gradualmente. Então, o relevo e a hidrografia da Europa, né? Do continente europeu. Deixa eu colocar o laser aqui, pessoal. Às vezes dá uma travadinha. Pronto, agora. São 3 unidades de relevo que destacam-se no continente europeu. Os maciços antigos, como vocês podem ver aqui, ó. Esse aqui está o planisfério o mapa mundi, com todos os continentes. E agora a gente vai dar um zoom aqui para ver um pouco do relevo e da hidrografia do continente europeu, né? Uma escala maior aqui, com maior detalhamento, para a gente chegar mais perto. Então, são os maciços antigos, ó, as 3 principais unidades de relevo aí, né, do continente europeu. Maciços antigos, né, que são montanhas muito antigas que se situam no centro-norte, né, nessa área aqui, pessoal. No centro-norte e no leste do continente, entre as quais se destacam os Montes Urais, que é essa cordilheira aqui, ó, de montanha, que separa aí, né, estabelecido politicamente aí, a divisão entre a Europa e a Ásia, são a leste, né, feita pelos Montes Urais, que separa a Europa da Ásia, né, como está aqui, e os Alpes escandinavos, são essa parte mais alta aqui. Ok, pessoal? Planícies centrais, são essas áreas em verdes aqui, ó, que são grandes planícies, né, lá do continente europeu. Vocês podem perceber aqui, pessoal, que essas áreas em verde, ó, como vocês podem ver aqui pela altitude, né, as áreas em verde são áreas mais baixas. E aí, conforme vai ficando mais escuro, né, mais puxando aí para o alaranjado, são áreas mais altas, né? Então, quanto mais verde, né, os tons em verde são mais altitude mais baixa, mais próximo ao nível do mar, e em vermelho aí são áreas mais altas, né? Em amarelo, intermediária. As planícies centrais, localizadas na região central, apresentam grande extensão e solos muito férteis, né, onde predominam o cultivo de cereais e a criação de gado. E as cordilheiras recentes, né, são montanhas mais jovens e de elevada altitude, né. Os Pirineus, aqui é o sudoeste da França. Vocês podem ver aqui que é uma área em vermelho, bastante alta. Os Cárpatos, os Alpes, aqui, ó, os Alpes suíços ali, né, no norte da Itália, Suíça, né, os Apeninos, os Alpes Dináricos, os Balcãs, toda essa região aqui, ó, os Alpes Dináricos e os Balcãs, toda essa região, vocês podem ver que ela vai mais ou menos continuando, né, fazendo essa linha aqui, ó. E a cadeia do Cáucaso, né, está um pouquinho mais afastada aqui, já no leste europeu. Também são encontradas no continente algumas áreas de depressão, ou seja, que estão abaixo do nível do mar, e áreas de vazio demográficos. Essas áreas abaixo do nível do mar, pessoal, se encontram principalmente aqui, ó, que são lá nos Países Baixos, que a gente conhece popularmente, né,
como Holanda. Só que a Holanda é apenas uma região, como se fosse um estado lá dos Países Baixos. O nome do país mesmo, oficialmente, é Países Baixos, né? Holanda a gente chama comumente de Holanda, mas é errado, né? Chamar assim. Então, o nome do país mesmo, oficialmente, é Países Baixos, porque muitas áreas desse país estão abaixo do nível do mar, né? E áreas de vazios demográficos, principalmente aqui nessa parte mais ao norte, pessoal, porque o clima é rigoroso, né? Muito frio. Então muitas pessoas não conseguem viver nessas condições, né, de frio extremo. E aí se encontra, a maior parte da população da Europa se encontra aí nessa região, né, do Mediterrâneo, na Europa Central, etc. No clima mais ameno. Outra característica física que se destaca na Europa é esse aspecto recortado e irregular, devido ao grande número de penínsulas e arquipélagos e aos mares interiores. Vocês podem ver aí que, né, os outros continentes aqui, como o nosso, né, a América do Sul, aqui a América também, a África, né, são bem, mais ou menos aí, bem cortadinhos, digamos assim, né? Ele não é muito irregular, né? Não é recortado. Tem uma forma bem definida. Já a Europa, vocês podem ver que né, é bem regular, né? Bem recortado aí, né? Tem mares interiores, ó, vários mares, né? Recortando aí todo o continente, porque tem muitas ilhas, né? Várias penínsulas, arquipélagos. E a rede hidrográfica, que no caso são os rios, né? A rede hidrográfica da Europa é densa e apresenta numerosos cursos de água. Seus rios e mares são utilizados para a produção de energia, irrigação, comércio e navegação, né? Eles se beneficiam muito aí, até pela tecnologia que tem, para fazer o transporte por vias aquáticas, né? O comércio e a navegação, né? Tem muito transporte de mercadorias entre portos, etc., entre rios. E além disso constituem importantes eixos de integração entre os países do continente, né? Além de transporte comercial, também de transporte de pessoas, né? E dentre os rios europeus destaca-se o Volga, que fica aqui na Rússia, o rio Volga, que é o mais extenso da Europa, e o Reno, que nasce nos Alpes Suíços, aqui, e deságua no Mar do Norte, aqui, né? Ele parte aqui dos Alpes, vai até o Mar do Norte, junto ao porto de Roterdã, lá nos Países Baixos, como eu falei, né? Que é um dos maiores portos da Europa. Tá ok, pessoal? Então a gente vai ver um pouquinho da relação do clima com as paisagens e também seria um pouco no próximo slide a gente vai ver como o clima interfere aí nas paisagens, na paisagem social, né? Na vida das pessoas. Bom, com base nos aspectos naturais, podemos distinguir três grandes regiões europeias com características climáticas e formações vegetais bem definidas. A Europa do Norte, nas latitudes superiores a 60 graus norte, predominam os climas frio e polar, onde encontramos a floresta boreal e a tundra, né? E menor densidade demográfica, como eu falei no slide passado, né? Essas áreas aqui, ó, com latitude muito alta, né? Onde o frio é intenso, né? A gente encontra aí uma floresta boreal e a tundra e a menor densidade demográfica, né? Densidade demográfica, no caso menor, é porque tem pouca gente, né? Devido ao clima muito rigoroso, muito frio. Então, encontra-se poucas pessoas nessas regiões, né? Regiões norte aí da Europa, regiões polares. A Europa das planícies, né? Como a gente viu nessas áreas em verde aí, ó, né? Onde está concentrada a maior parte das planícies. Destaca-se pelo clima temperado oceânico, com temperaturas amenas e chuvas bem distribuídas ao longo do ano. E o continental, né? Mais seco que o oceânico e com grandes variações de temperatura. A vegetação típica é a floresta temperada. Na porção leste da região ocorre o clima semiárido e as pradarias. As pradarias são áreas campestres, né? Um pouco mais úmidas do que as
do que as estepes, por exemplo, né? Que as pradarias são um pouco mais úmidas, áreas campestres mais úmidas, e as estepes são áreas mais secas, né? Regiões semiáridas ou áridas, né? Na Europa do Sul, as terras voltadas para o mar Mediterrâneo, toda essa área aqui, né? Portugal, Espanha, sul da França, Itália, né? Balcãs e Grécia, formada aí pelo clima mediterrâneo, né? É a Europa do Sul. Está mais próximo aqui ao mar Mediterrâneo. Tem um clima diferenciado, e vegetações também. Então, as terras voltadas para o mar Mediterrâneo apresentam as médias térmicas mais altas da Europa, com verões secos e invernos chuvosos, né? Principais características do clima mediterrâneo. Lá encontramos formações vegetais arbóreas e arbustivas que constituem a vegetação mediterrânea. Nessa região há também as cadeias montanhosas, marcadas pelo clima frio de montanha e pela vegetação de altitude. É nessa parte aqui, ó. Vocês podem ver aqui, lá nos Alpes suíços, né? Alpes suíços, norte da Itália, etc. Ali, mais ou menos os Alpes suíços mesmo. Né? Tem uma vegetação diferenciada por conta da altitude. Ok, pessoal? Então, as paisagens, né? E do continente europeu e a relação com a cultura, né? Como vocês sabem, desde o sexto ano, vocês veem a paisagem natural, a paisagem cultural e muitas vezes a relação aí, né, do clima. Desde o sexto ano vocês veem isso, do clima, da vegetação, principalmente do clima, né, com o modo de vida das pessoas, né, com a cultura, né, como determinada população de um local vive, por conta das características naturais, né? Então, apesar de ter uma menor área que a de outros continentes, a Europa é reconhecida pela grande diversidade dos aspectos culturais de sua população, né? Tem vários idiomas, modos de vida também diferentes, hábitos e costumes variados, né? Ou seja, pela variação climática, influi também nisso aí. Então, as diferentes paisagens que se formam com base na interação dos aspectos físicos, né, como clima, relevo, tipo de vegetação, rede hidrográfica, né, desempenham um papel fundamental para que cada região europeia apresente características culturais próprias. Na Islândia, essa imagem aqui, a primeira imagem aqui acima, lá da Islândia, onde predomina o clima polar, né, muito frio, né, na Islândia, pelas baixas temperaturas o ano todo e pela ocorrência de precipitações em forma de neve. É comum encontrar casas com telhados de tufa, é como se fosse uma grama, né, uma gramínea. Isto é, um conglomerado de vários tipos de plantas. Né? Há séculos a população utiliza esse recurso para aquecer e isolar termicamente as moradias e aguentar as baixas temperaturas ao longo do ano. Né? Então essas tufas aí, ó, elas ajudam a manter a temperatura, né, não tão baixa aí, proteger mais as casas do frio extremo. Né? Então esse modelo de casa aqui, né, ele está ligado a essa cultura, né, lá da Islândia, não só da Islândia, mas de outras regiões também, mas a gente está destacando aqui o caso da Islândia. Né? Na região mediterrânea, o clima é menos rigoroso, né, o clima mais ameno, mais quente, digamos assim, né? E os verões são quentes e secos, e os invernos são úmidos e com temperaturas amenas. Né? Essas características são favoráveis ao desenvolvimento da agricultura, com cultivo de uva, trigo, oliva, batata, beterraba e frutas cítricas. Né? Então há uma maior variedade alimentar também aqui, né? Com o clima mais ameno, consegue-se produzir mais tipos de alimento, né? de produtos naturais aí do campo para se alimentar, do que numa região extremamente fria, que a variedade de produtos alimentares, né? de produção alimentar é muito reduzida por conta do frio. Né? Aqui a gente tem uma variedade, um cardápio maior, digamos assim, né? Oferecido pela região e pelo clima, né? Mais ameno. Tá, ok? Consegue-se uma grande variação de produtos aqui, uva, trigo, oliva, entre outros, né? Batata, beterraba, frutas cítricas. Também nessa região é relevante a prática da pesca, né? Peixes e frutos do mar retirados do mar Mediterrâneo são utilizados amplamente na alimentação da população local. Tá, ok, pessoal? Então vocês viram aí, né, as diferenças que há no continente europeu, as diferenças culturais, né, relacionadas ao meio ambiente, né, a natureza, as características climáticas, né, do relevo,
hidrográfica, etc., que propiciam modos de vida diferenciados, tá ok? Então é isso, pessoal, obrigado por assistir essa videoaula, até a próxima, forte abraço, valeu!